até 30 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 221. Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora o que couber às normas e aos procedimentos próprios da comissão no processo disciplinar. Artigo 222. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 30 dias, contados do recebimento ao curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligência. Artigo 223. Julgado procedente, a revisão será declarada sem efeito e penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar o agravamento de penalidade. Artigo 224. As normas disciplinadoras do relacionamento dos órgãos de entidades da administração pública municipal de ambos os poderes são as constantes dos presentes estatutos. Parágrafo único. Os atuais servidores integram dentro de cada poder, respectivamente, o quadro permanente dos servidores públicos do município de Ilhéus. Artigo 225. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo e não serão inferiores aos relativos às aplicações dos ressemelhados. Artigo 226. Considera-se dependente do servidor, além do cônjuge ou dos filhos, quaisquer pessoas que vivam as suas espécies com expressa concordância judicial e constem de seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se o cônjuge, companheira ou o companheiro que prove união estável mediante a apresentação de termo de convivência expedido pelo cartório competente. Artigo 227. Os instrumentos de procuração utilizados para recebimento de direitos ou vantagens de servidores municipais terão validade por 12 meses, devendo ser renovado após fim deste prazo. Artigo 228. É vedado ao servidor trabalhar sobre a subordinação imediata de parentes que até segundo grau. Artigo 229. Tem uma alteração e ele vigora com a seguinte redação: para os efeitos previstos este estatuto e nas demais leis municipais, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por médico credenciado do SUS. Corrigido. Parágrafo 1º. Em casos especiais, atendendo à natureza da enfermidade, a autoridade municipal poderá designar a junta médica para proceder ao exame dela, fazendo parte obrigatoriamente o médico credenciado pelo município. Parágrafo 2º. Os atestados médicos concedidos aos servidores municipais quando em tratamento fora do município terão sua validade concedida na ratificação posterior por médico credenciado pela administração municipal. Artigo 230. Os prazos previstos neste estatuto serão todos contados por dia corrido na forma do Código Civil. Parágrafo único. Não se computará no prazo dia inicial, prorrogando-se para o primeiro dia útil o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado. Artigo 231. O regime jurídico do servidor admite-se para prestação de serviço por tempo determinado para atender necessidades temporais de excepcional interesse público, o teor da que dispõe o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que é regulada pela Lei Municipal 3.634, de 7 de dezembro de 2012. Artigo 232. O servidor que vier a exercer o cargo de prefeito fica assegurado o direito de optar pelos vencimentos ou remuneração do seu cargo efetivo. Artigo 233. Os servidores do quadro de provimento efetivo que forem nomeados ou designados para ocuparem cargos em comissão receberão 30% do valor do símbolo ou a diferença entre o valor do cargo comissionado e do cargo de provimento efetivo, quando o valor deste for inferior ao valor daquele. Daqui a pouco te ligo. Artigo 234. Os servidores do quadro de provimento efetivo nomeados para os cargos de função gratificada receberão a remuneração do quadro de provimento permanente somando ao valor da função gratificada. Artigo 235. Na hipótese da nomeação, o teor do que dispõe o artigo 233 e 234, ao ser exonerado do cargo de provimento transitório, o servidor voltará a receber a remuneração do cargo de provimento efetivo sem qualquer incorporação, salvo para efeito de pagamento de férias e 13º salário, cujo período aquisitivo tenha ocorrido na época da investidura.
Artigo 236. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor municipal. Artigo 237. Observados os princípios e normas da Constituição Federal, os membros do magistério, da Guarda Municipal e os servidores da educação continuam a ser regidos pelas leis especiais aplicadas subsidiariamente às disposições deste Estatuto, exceto se revogada expressamente por lei posterior. Artigo 238. O tempo de serviço prestado no município será computado a partir da data de admissão do servidor para efeitos de aposentadoria e pensão, observada a legislação pertinente, adicionar por tempo de serviço, gratificações, licença e outras vantagens previstas na lei municipal. Artigo 239. Os direitos e as vantagens que vierem a ser concedidos aos servidores municipais após a data da vigência desta lei observarão as normas previstas na legislação e dependerão da lei municipal. Artigo 240. O prefeito municipal baixará por decreto o regulamento necessário para a execução da presente lei. O artigo 241. Para fazer face a despesas decorrentes da aplicação desta lei, serão utilizados recursos orçamentários próprios em cada exercício. Artigo 242. Serão respeitados os direitos adquiridos na forma da Constituição Federal. Artigo 243. Aplica-se as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação federal. Artigo 244. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Artigo 245. Revoga-se a disposição em contrário, em especial a Lei 3.588, dia 2 de dezembro de 2011. Gabinete do Prefeito de Ilhéus, Estado da Bahia, 25 de novembro de 2015. 481 anos de capitania de Ilhéus e 134 anos de elevação à cidade. Jabirreiro, prefeito e demais secretários. Oi. Em discussão, em votação, todos os artigos que foram lidos com suas alíneas e parágrafos e as emendas apresentadas e aprovadas através dos pareceres, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares aqui presentes. Redação final. Vereador Luiz Carlos. Vereador Ivo Evangelista. Vereador Alisson Mendonça. Aprovado em redação final. Oi. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 109/2005, que dispõe sobre a criação de cargos permanentes da estrutura do município de Ilhéus, Estado da Bahia e da outras providências. Relatório. Mensagem 042, recepcionada por esta Comissão de Justiça, redação final, em 2 de dezembro de 2015, cujo objetivo foi encaminhamento de projeto de lei número 109/2015, dispõe sobre a criação de cargos permanentes da estrutura municipal de Ilhéus, do Estado da Bahia. Constitui competência do município legislar sobre o seu interesse, conforme estabelece o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, especialmente contido no inciso 1º, a linha G do referido artigo, que trata-se item servidores, incluindo aí os seus regimes jurídicos. Compete ao Poder Legislativo Municipal deliberação sobre a matéria encaminhada conforme fundamento contido no artigo 32, inciso 8º da Lei Orgânica Municipal. A proposição do objeto desse parecer tem como fundamento a estruturação de cargos públicos eliminados e definitivo do sistema precário de Constituição, bem como atender à justa conduta firmado com o Ministério Público, reforçado ainda pela proposta de atenderá requisito da Lei Complementar número 102 de 2000. Parecer. A proposição atende requisito estabelecido pela Constituição Federal relativo às questões pertinentes, bem como os contidos na Lei Orgânica do Município, cujo fundamento técnico jurídico encontra-se já citados no relatório. É notória a competência da Comissão de Justiça e redação final para
exará o respectivo parecer. Este relator vota favorável ao projeto. Voto da comissão. Nós, vereadores e membros da comissão, acompanhando o parecer exarado pelo relator, por entender a consonância da legislação prata vigente, especialmente a lei orgânica de regimento interno dessa casa. Sala das sessões da Câmara de Ilhéus, 11 de dezembro de 2015, vereador Ivo Evangelista, presidente da Comissão de Justiça, vereador James Costa, da Comissão de Finanças e outros. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças sobre o projeto de lei de número 109 de 2015 em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por projeto de lei número unanimidade. 109 de 2015, o prefeito de Ilhéus Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, faz saber: a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte lei.